Se você está ouvindo esta mensagem, saiba que não é coincidência. O céu inteiro está em movimento porque o Espírito Santo te conduziu até aqui. Mesmo que você não perceba, há algo profundo se desenrolando no mundo invisível ao seu redor. Há forças ocultas sendo confrontadas, há correntes sendo quebradas, e há uma guerra sendo travada neste exato momento em favor da sua alma. Talvez você tenha sentido um peso estranho nos últimos dias, uma opressão difícil de explicar, como se algo estivesse te observando, como se tivesse uma energia densa cercando sua casa, sua família, seus sonhos. Isso tem nome. Isso é batalha espiritual. E o Salmo 66 não é apenas uma oração, é uma arma contra toda obra de macumba, magia negra, inveja, olho gordo, feitiçaria e palavras malditas lançadas sobre você. Quantas vezes você tentou prosperar e algo inexplicável bloqueou seus caminhos? Quantas noites você passou em claro, sentindo como se algo estivesse errado, como se estivesse carregando um fardo que não é seu? Você já teve sonhos perturbadores? Ou acordou sem forças, mesmo após uma noite inteira de sono? Há males que não se veem com os olhos. Há feitiços que foram feitos em silêncio, usando seu nome, uma foto sua, uma peça de roupa, e que estão operando contra você há muito tempo. Mas chegou a hora de romper com tudo isso. O Salmo 66 será a espada nas suas mãos. Será o escudo diante dos seus inimigos. Será o fogo do céu queimando toda a raiz de feitiço, magia, macumba e inveja feita contra a sua vida. Você pode não saber, mas há pessoas que não suportam ver você de pé. Gente que se incomoda com o brilho da sua fé. Vizinhos maldosos que sorriem por fora, mas alimentam ódio por dentro. Olhares cheios de olho gordo que desejam ver sua queda, sua doença, sua miséria. Mas o Senhor dos Exércitos está se levantando agora em sua defesa. E ninguém poderá impedir o mover dele. O versículo 3 do Salmo 66 declara: Dizei a Deus quão terríveis são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Você consegue sentir isso? Essa não é apenas uma leitura, é uma declaração profética. É uma sentença contra todo espírito contrário que vinha operando nos bastidores da sua vida. Neste momento o céu está liberando anjos em sua direção. Eles estão visitando sua casa, limpando cada cômodo, destruindo cada altar espiritual levantado contra você. Toda obra feita em terreiro de macumba, todo despacho colocado em encruzilhada com o seu nome, todo feitiço costurado para amarrar seus caminhos, está sendo cancelado pela autoridade da palavra de Deus. Você não está mais sozinho. Enquanto escuta essa oração, o ambiente ao seu redor está sendo transformado. A atmosfera está mudando. Uma nova presença está tomando conta do lugar onde você está agora. E eu te peço, comente aqui abaixo de qual estado você está nos ouvindo. Porque quando o povo de Deus se une de norte a sul, de leste a oeste, uma rede de oração é formada e o céu responde com poder multiplicado. Este comentário não é apenas uma participação, é um ato de fé. É como uma bandeira espiritual sendo fincada no mundo invisível, dizendo: aqui o mal não reina. Aqui só Deus tem autoridade. A partir deste momento, toda energia negativa começa a ser expulsa. Toda perturbação espiritual começa a recuar. Todo sentimento de medo, de ansiedade, de angústia, sem explicação, começa a desaparecer. Você vai sentir isso. Você vai perceber que aquela opressão que te acompanhava já não está mais aí. Aquele peso nos ombros, aquele nó na garganta, aquela sensação de que algo ruim estava para acontecer. Tudo isso está perdendo força. Porque Salmo 66 é escudo contra a magia, é espada contra a macumba, é muralha contra o olho gordo dos invejosos. E você está sob a cobertura do Altíssimo agora. Querido filho, querida filha do reino, você nasceu para vencer. Você foi ungido para romper. E hoje Deus está quebrando o ciclo de derrotas que vinha te aprisionando. Não importa há quanto tempo você vinha sofrendo. Não importa quem fez ou pagou para ver sua queda. O que importa é que o sangue de Jesus já te redimiu e a palavra está sendo declarada com poder. Continue comigo nesta jornada. O que vai acontecer nos próximos minutos será sobrenatural, mas é só o começo. Prepare seu coração, porque a libertação total começa agora. Quantas vezes você já se sentiu travado como se estivesse andando em círculos? Mesmo se esforçando, batalhando, orando,
Parece que sempre tem algo impedindo suas conquistas de chegarem até você. Esses bloqueios não são naturais. Eles têm origem espiritual. São amarras colocadas por trabalhos de feitiçaria, mandingas, despachos e palavras malditas. E o pior, muitas dessas amarras foram feitas por pessoas que você conhece. Gente que se sentia incomodada com a sua luz, com a sua alegria, com sua fé. Alguns vizinho invejoso com um sorriso falso, mas um coração cheio de rancor. Algum parente distante que não aceita sua superação. Até mesmo antigos amigos que não suportam te ver bem. Essas pessoas não necessariamente levantaram a mão contra você, mas usaram a língua como espada, fizeram fofocas, lançaram maldições, e muitos chegaram ao ponto de buscar trabalhos espirituais para te derrubar. Mas eu quero te dizer, Deus está vendo tudo. E o que foi feito nas sombras será destruído pela luz da verdade que vem do céu. O versículo 5 do Salmo 66 diz: Vinde e vede as obras de Deus. Terrível é o seu feito para com os filhos dos homens. Terrível aqui não quer dizer algo ruim. Quer dizer que o agir de Deus causa temor nos que planejam o mal. Significa que quando Deus decide agir, os espíritos malignos correm os planos diabólicos, são frustrados e os feitiços se tornam pó. Neste momento, o Salmo 66 está sendo liberado sobre a sua vida como um decreto de guerra espiritual. E todos aqueles que trabalharam contra você vão assistir de camarote o seu renascimento, sua virada, sua vitória. Sinta uma atmosfera mudar. A opressão que pesava sobre seus ombros está sendo arrancada. O cansaço espiritual que te fazia acordar já esgotado está se dissolvendo como fumaça. O olho gordo que tentava secar suas bênçãos está sendo cegado. A inveja que queria te calar está sendo silenciada. As palavras malditas que diziam "você não vai conseguir" estão sendo anuladas. Existe uma presença divina invadindo o seu lar agora. E não é qualquer presença. É o Espírito Santo de Deus movendo-se com autoridade dentro do seu ambiente. Talvez você tenha notado que nos últimos tempos sua casa se tornou um lugar estranho. Discussões sem motivo. Brigas familiares surgindo do nada. Acontecimentos que drenam a energia do ambiente. Pessoas que entram e deixam uma sensação de peso, de confusão, de escuridão. Saiba que essas manifestações não são simples coincidências. São resquícios de rituais de trabalhos espirituais que foram direcionados contra você. Mas agora o fogo de Deus está passando por cada canto da sua casa. E o que antes era ambiente de guerra será lugar de paz. O que antes era palco de conflitos será altar de adoração. Você precisa entender o Salmo 66 é uma chave espiritual para reverter maldições. Cada versículo proclamado com fé se transforma em martelo espiritual, despedaçando cadeias que foram colocadas nos seus caminhos. E você não precisa de objetos de rituais estranhos, nem de intercessores secretos. Você precisa apenas da sua voz e da sua fé. Porque quando a palavra é declarada com autoridade, ela nunca volta vazia. A inveja, a feitiçaria, a magia negra, a macumba, tudo isso depende do medo para se fortalecer. Quando você tem medo, você abre portas. Mas quando você declara, maior é o que está comigo do que o que está no mundo, essas forças começam a murchar e desaparecer. Hoje você está fechando essas portas. Está colocando o sangue de Jesus como sinal sobre sua vida, sua casa, sua mente. E o inferno está sendo notificado aqui não mais. Você já percebeu como as coisas pareciam sempre dar errado no último minuto? Aquela promoção que estava quase certa e alguém passou na sua frente. Aquela venda que seria decisiva, mas o cliente desapareceu. Aquela amizade que se rompeu do nada. Essas não são coincidências. São interferências espirituais provocadas por trabalhos feitos contra você. Mas o Salmo 66 declara que os inimigos do Senhor serão subjugados. E você está sob a proteção dele agora. Repita isso em voz alta. Nenhuma obra do mal prosperará sobre minha vida. Toda feitiçaria está quebrada. Toda inveja está anulada. Minha casa pertence a Deus. Acredite, o mundo espiritual ouve sua voz. E cada palavra que sai da sua boca com fé é como uma espada cortando o invisível. Continue comigo nessa jornada. O que Deus começou hoje vai terminar com vitória. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. O que você está vivendo agora é mais do que uma simples oração. É um divisor de águas na sua vida espiritual. Deus está selando você com autoridade celestial
E o Salmo 66 será sua fortaleza contra tudo aquilo que foi lançado nas trevas. A palavra diz: com o seu poder domina eternamente. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Salmo 66, 7. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não dorme. Ele observa cada ação escondida, cada plano maligno, cada gesto feito em segredo para tentar te prejudicar. Aqueles que trabalham contra você com magia macumba, feitiços, orações contrárias, olho gordo ou inveja espiritual, podem até pensar que passarão impunes, mas os olhos do Altíssimo estão atentos, e ele já está agindo. Toda língua que se levantou contra você está sendo confundida. Todo espírito enviado para semear contenda, doença, escassez, medo está recuando agora. Porque quando você declara o Salmo 66 com fé, uma blindagem divina se instala ao seu redor. E essa proteção não é só hoje, ela é diária, é contínua, é a sua nova realidade. Você precisa entender algo importante. O que te ataca não é só inveja comum, é inveja espiritual, é ódio camuflado em gentileza, é falsidade disfarçada de conselho, é amizade falsa que sorri por fora, mas deseja sua queda por dentro. Quantas vezes você confiou em alguém, abriu seu coração, compartilhou seus planos, e logo depois tudo desandou? Isso não é coincidência. Isso é transferência espiritual de maldição, alimentada pelo olho gordo e inveja camuflada. Mas hoje essa cadeia foi quebrada. E eu profetizo, você não será mais drenado. Sua energia não será mais sugada. Sua paz não será mais roubada. Deus está devolvendo o que foi tirado. E está aumentando sua sensibilidade espiritual para que você perceba quem caminha contigo e quem apenas finge caminhar. Sabe aquele sentimento estranho quando certos amigos se aproximam? Aquela sensação de cansaço, peso, desânimo, logo após um encontro ou uma ligação. Isso é um sinal. É o seu espírito te avisando que algo está errado. E agora você tem o Salmo 66 como escudo para discernir, rejeitar e bloquear toda a ação do maligno. Você não precisa mais temer trabalhos de feitiçaria. Não precisa mais andar com medo de macumba lançada em encruzilhadas. Nem se preocupar com velas pretas acesas contra seu nome. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo está guardado. E você foi transportado para esse esconderijo pelo poder desta oração. A partir de hoje, os ambientes espirituais ao seu redor serão diferentes. Sua casa vai carregar paz. Seu quarto vai ser um santuário. Cada cômodo será consagrado. E se alguém invejoso tentar entrar, não vai suportar ficar por muito tempo. Porque o ambiente será carregado com glória. Sim, essa glória é real. E ela começa com o louvor. Começa com a adoração. Começa quando você escolhe fazer da sua vida um altar vivo para Deus. Sabe por quê? Porque onde há adoração verdadeira, feitiço não se sustenta. Macumba não prevalece. Inveja é expulsa antes de chegar. E aqui está um segredo espiritual. A inveja é o combustível da feitiçaria. Se ela não encontra brechas, não consegue operar. Por isso se mantenha cheio do Espírito. Continue usando o Salmo 66 como escudo e espada. Não só para hoje, mas todos os dias. Declare em voz alta sempre que for possível: Senhor, toda obra feita nas trevas está sendo destruída. Toda palavra maldita está sendo apagada. Todo espírito contrário está sendo lançado por terra. Essas palavras não são vazias. Elas ecoam no mundo espiritual. Elas abrem os céus e fecham os portais do mal. E lembre-se, você é templo do Espírito Santo. E onde o Espírito habita, o mal não entra. Essa certeza é a sua fortaleza. Essa fé é o seu escudo. Essa palavra é a sua arma. Querido irmão, querida irmã, você não está ouvindo essas palavras por acaso. Você está sendo selado por um novo tempo. E mesmo que o inimigo tente lançar novos ataques, ele não terá mais acesso. Porque o muro de fogo do Senhor está ao seu redor. Quantas vezes você já foi ao médico e saiu sem resposta? Dores sem explicação. Cansaço que não passa. Insônia que chega sempre no mesmo horário. Sensação de peso mesmo com exames normais. O que muitos chamam de coincidência, a Bíblia chama de ataque espiritual. Existem sintomas físicos que revelam que a sua alma está sendo atingida por forças ocultas. E você não pode mais ignorar esses sinais. Porque enquanto você trata o corpo, o espírito continua ferido, acorrentado, intoxicado. Algumas dessas manifestações são sinais claros de que alguém lançou algo contra você. Palavras malditas, orações negativas,
feitiçaria feita com o seu nome, despachos colocados em encruzilhadas para travar sua vida. Você sabia que muitas pessoas contratam trabalhos de macumba apenas por inveja? Basta um elogio que você recebeu, uma conquista que publicou, uma bênção que testemunhou, e já tem alguém com o coração cheio de veneno, desejando a sua queda. São pessoas que olham com um sorriso, mas pensam com rancor. Vizinhos que vivem de observar sua vida. Parentes que fingem apoio. Colegas que competem em silêncio. E quando esse tipo de inveja é alimentado, ela se torna olho gordo espiritual, capaz de influenciar até o ambiente da sua casa. Você já sentiu que depois de certas visitas, o ambiente ficou carregado? Discussões surgiram do nada. O ar ficou pesado. Seu humor mudou completamente. Isso não é só energia, é transferência espiritual. E somente a palavra de Deus pode neutralizar esse tipo de ataque. O Salmo 66 é uma das armas mais poderosas para isso. Cada versículo é como um decreto celestial que desmancha feitiços escondidos, quebra laços invisíveis e rompe pactos espirituais feitos contra a sua vida. O versículo 12 traz uma revelação poderosa. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal trouxeste-nos a um lugar espaçoso. Você entende isso? Mesmo quando fomos pressionados, perseguidos, esmagados, Deus não permitiu que o fim fosse a destruição. Ele nos leva ao lugar espaçoso, o lugar da liberdade, da restauração, da abundância. Talvez você esteja passando pelo fogo agora, pelas águas turbulentas da injustiça, pelo sufoco da opressão espiritual. Mas a promessa de Deus está de pé. Você será levado a um lugar de alívio e paz. E tudo começa com a fé. A fé de declarar, mesmo em meio à dor, eu creio na libertação. Nenhuma macumba terá poder sobre mim. Todo feitiço contra a minha saúde está sendo quebrado agora. Você precisa declarar com convicção. Porque palavras de fé têm frequência espiritual. E essa frequência invade territórios que seus olhos não veem. É como um som que só o mundo espiritual escuta. E quando ele escuta, reage. O inferno começa a tremer. Os demônios perdem a legalidade. Os trabalhos de feitiçaria começam a se desmanchar como cera diante do fogo. Neste momento, há correntes invisíveis caindo no chão. Correntes que foram colocadas ao redor da sua saúde, da sua mente e do seu corpo. Lembra daquela dor insistente que você carregava há meses? Daquele enjoo inexplicável, daquele desânimo repentino que surgia sempre no mesmo horário? Tudo isso está sendo arrancado agora. Pelo poder do nome de Jesus e pela autoridade do Salmo 66, toda obra feita contra a sua saúde está sendo anulada. Inclusive aquelas feitas por pessoas que usaram objetos seus, uma escova de cabelo, uma peça íntima, uma foto retirada das redes sociais. Você sabia que há pessoas que colhem objetos pessoais de outros para fazer amarrações espirituais? E às vezes, você nem sabe que foi alvo disso. Mas Deus sabe. E Ele já está desfazendo essas correntes. Não importa onde fizeram. Não importa com quem fizeram. Está sendo quebrado agora. A palavra diz que a luz dissipa as trevas. E onde a glória de Deus entra, nenhum feitiço pode permanecer. O Espírito Santo está entrando agora nos lugares mais sombrios da sua história. Está tocando lembranças, curando memórias, cancelando votos antigos feitos sem você saber. E o que era um ciclo de dor se transforma em um ciclo de cura. A sua saúde emocional está sendo restaurada. Seu sono voltará. Sua paz interior será devolvida. Aquela ansiedade sem explicação está se rendendo diante do poder de Deus. Você vai dormir em paz. Vai acordar leve, vai viver sem medo. Porque o Salmo 66 é sua vacina espiritual contra todo tipo de magia e macumba. Você sabia que há enfermidades que não nascem no corpo? Há dores que os remédios não alcançam, sintomas que não aparecem nos exames, mas que paralisam a vida de uma pessoa por completo. Essas são feridas da alma, são marcas espirituais. E muitas vezes, elas foram plantadas através de palavras lançadas por pessoas invejosas ou por trabalhos de feitiçaria feitos em rituais de magia ou macumba. Sim, há quem deseje sua doença. Há quem fique satisfeito ao saber que você está fraco, cansado, sem forças. O olho gordo dessas pessoas não se contenta em ver você bem. E por trás desses sentimentos, há movimentações espirituais, feitiços lançados em silêncio, amarrações feitas com objetos pessoais, despachos realizados nas madrugadas,
Tudo isso opera no invisível, mas se manifesta no visível, na sua saúde, no seu sono, no seu ânimo. Mas hoje tudo isso está sendo desfeito pelo poder de Deus. O Salmo 66 está rompendo essas raízes ocultas. Ele está indo até a origem da enfermidade espiritual e arrancando o mal pela raiz. Não importa se o trabalho foi feito há anos. Não importa se você nunca soube que foi vítima de magia. A luz de Deus está iluminando o que estava escondido. Neste momento você está passando por um processo de cura total. Primeiro sua mente está sendo purificada. Aquelas ideias confusas, aqueles pensamentos recorrentes de medo, morte e fracasso. Tudo isso está sendo substituído pela paz. Depois o Senhor está tocando seu coração. Ele está removendo toda a tristeza escondida, toda a mágoa reprimida, toda a dor emocional acumulada ao longo da vida. E por fim, Ele está restaurando seu corpo físico. Células estão sendo renovadas, inflamações estão cessando, desordens que a medicina não explica estão sendo corrigidas pelo toque do Altíssimo. Você está recebendo uma transfusão espiritual de vida, como se o próprio céu estivesse soprando sobre você um fôlego novo. Esse é o poder da oração contra feitiços e maldições. Essa é a força liberada quando declaramos com fé o Salmo 66. Lembre-se, Jesus, ao ser tentado no deserto, não usou armas humanas. Ele não gritou. Ele não se defendeu fisicamente. Ele apenas declarou: está escrito. E o diabo recuou, foi embora. Porque não há força nas trevas que permaneça diante da palavra liberada com fé. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Você está declarando o que está escrito. Você está usando a mesma arma espiritual que o próprio Cristo usou. E por isso todo o mal está batendo em retirada. Não se engane, a batalha espiritual é real. E você está vencendo. Porque o sangue de Jesus já foi derramado por você. E o Salmo 66 está sendo como espada de fogo nas suas mãos. A partir de hoje você vai perceber uma mudança real. Acordará mais leve, dormirá em paz, sentirá sua casa diferente, perceberá pessoas se afastando. Mas não se assuste, isso é livramento. Há gente que só estava próxima para te sugar. Pessoas que fingiam amizade, mas no fundo te odiavam. Vizinhos que espiavam sua vida não por curiosidade, mas para encontrar brechas, para lançar maldição com os olhos. Mas agora a muralha de fogo do Senhor está ao seu redor. Eles podem até olhar, mas não vão mais tocar. Podem até desejar, mas não terão mais acesso. O Senhor está selando seus caminhos, está blindando suas portas, está transformando sua casa em um santuário de paz. E mais Ele está te preparando para o novo. Você vai voltar a sonhar. Vai retomar planos engavetados, vai sorrir com liberdade, porque aquele peso que te acompanhava há meses ou anos caiu por terra agora. Repita comigo: Senhor, eu recebo tua cura. Eu rejeito toda obra feita contra a minha saúde. Nenhuma doença espiritual terá domínio sobre mim. Minha casa, minha mente, meu corpo pertencem ao Senhor. Você não tem noção da força que essas palavras carregam. Elas estão atravessando dimensões agora. Estão ecoando no mundo invisível, e os espíritos do mal estão sendo desativados. Onde havia trevas, agora há luz. Onde havia fraqueza, agora há poder. Onde havia feitiço, agora há libertação. E tudo isso está acontecendo por causa de uma única coisa: você creu. Agora que o Senhor já começou a restaurar sua saúde, sua mente, seu sono e suas emoções, Ele vai tocar em uma área que o inimigo tentou bloquear por muito tempo: sua vida financeira. Sim, há macumbas específicas feitas para travar o dinheiro de uma pessoa. Há feitiços preparados para sugar suas fontes de renda. Existem até despachos realizados com objetos que representam suas finanças, moedas, cédulas, contratos rasgados para causar falência, confusão e escassez. E talvez mesmo sendo trabalhador honesto e esforçado, você nunca viu o resultado real do seu esforço. O dinheiro entra, mas some. As oportunidades aparecem, mas evaporam. As dívidas se acumulam e não há saída. Isso tem um nome espiritual: amarração financeira. E há muita gente que sofre isso sem sequer saber. Vive com a sensação de que a vida não anda, que o progresso é impossível e que está sendo observado por olhos invejosos, vizinhos fofoqueiros, parentes que torcem contra. Mas escute com atenção: Deus está liberando as finanças que foram presas. E tudo começa com a oração, com a palavra, com a sua fé ativada.
O versículo 4 do Salmo 66 diz: Toda a terra te adorará e cantará louvores ao teu nome. Onde há adoração verdadeira, há libertação. E onde há libertação, há provisão. Sim, o louvor quebra cadeias. A adoração destranca portas que foram lacradas no mundo espiritual. E neste momento, enquanto você se conecta com o céu, portas antigas estão se abrindo. Você lembra daquele projeto que morreu antes de nascer? Daquele negócio que quase deu certo, mas foi sabotado? Daquela entrevista que foi excelente, mas nunca te chamaram? Essas situações não foram apenas coincidência. Foram intervenções das trevas tentando roubar o que Deus queria te entregar. Mas agora os bloqueios estão sendo retirados. As muralhas estão caindo. A macumba feita para impedir sua prosperidade está sendo dissolvida. Mesmo que alguém tenha feito um pacto para que você nunca prosperasse, o pacto do sangue de Jesus fala mais alto. E ele está declarando sobre você: eu sou o teu provedor. Nenhuma maldição financeira terá poder sobre tua casa. Talvez você tenha sido alvo de palavras como: essa pessoa nunca vai sair do lugar. Tudo que ela ganha, ela perde. Ele nunca vai conseguir ter uma vida estável. Essas frases carregam veneno. São sentenças espirituais lançadas por línguas invejosas. Mas hoje o Salmo 66 está apagando cada palavra maldita. Está anulando cada declaração de fracasso. Está quebrando cada maldição lançada contra suas finanças. Você vai começar a notar algo diferente. Novas ideias surgirão. Portas inesperadas vão se abrir. Contatos esquecidos voltarão com propostas. Dinheiro que estava retido será liberado. E tudo isso sem precisar de artifícios humanos. Não se trata de sorte. Se trata de quebra espiritual. De alinhamento com o céu. De oração feita com fé contra feitiços, macumbas e encantamentos. Agora ouça isso com atenção. Você também precisa se posicionar. Não basta apenas ouvir e orar. É preciso agir como quem já crê que foi liberto. Não fale mais como quem está preso. Não pense mais como quem está falido. Não aceite mais a identidade da escassez. Declare todos os dias: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toda armadilha contra minhas finanças está quebrada. Minha casa é terra de abundância. Você sabia que há casas que viram buracos negros espirituais? Lugares onde o dinheiro entra e desaparece. E sabe por quê? Porque foram contaminadas espiritualmente por objetos trazidos por pessoas invejosas, por palavras negativas ditas dentro do ambiente, ou até por trabalhos feitos e lançados contra o lar. Mas hoje sua casa está sendo purificada. Ambientes espirituais estão sendo limpos. O altar do inimigo está sendo derrubado e o altar de Deus está sendo levantado. Você sentirá o ar mais leve, o ambiente mais calmo, as tensões diminuindo, os conflitos cessando. E quando isso acontecer, saiba, o rio da provisão está começando a fluir. Não será uma chuva de dinheiro do céu. Será sabedoria, direção, visão clara para decisões, paz para trabalhar e descansar, e principalmente proteção espiritual para aquilo que você conquistar. Porque não adianta ganhar se o inimigo roubar. Mas agora, com o Salmo 66 como escudo, tudo que Deus te der será preservado. Você já reparou como sua casa mudou nos últimos tempos? Talvez antes fosse um lugar de paz, de riso, de comunhão, mas agora parece carregada, pesada, silenciosa demais. As brigas aumentaram, os filhos estão rebeldes. Seu casamento está fragilizado, o dinheiro some, e o pior, você não sabe exatamente de onde tudo isso começou. Mas há uma verdade espiritual que poucos querem aceitar. Muitas casas foram contaminadas por feitiços lançados por vizinhos familiares, ou até por pessoas que já passaram pelo ambiente. Isso mesmo, o olho gordo de quem frequenta sua casa pode abrir brechas espirituais. A inveja silenciosa pode se acumular nos cantos como poeira invisível. Vizinho invejoso que vive espiando seus passos, observando seus bens, torcendo contra sua família, pode estar alimentando um espírito de perturbação ao seu redor. E sabe o que é pior? Muitos desses trabalhos espirituais são feitos de forma disfarçada, com roupas sujas deixadas na porta, com pó jogado discretamente no quintal, com orações contrárias ditas olhando para dentro da sua janela. Mas hoje o Senhor está purificando sua casa por completo. Salmo 66 será o manto que cobrirá cada parede, cada porta, cada móvel. Você não imagina quantos despachos foram feitos nas encruzilhadas próximas à sua rua.
Quantos rituais de macumba aconteceram perto de onde você mora? Quantas pessoas pagaram para amarrar os vizinhos, travar a vizinhança, semear discórdia em lares tranquilos? Mas existe um poder que é maior do que qualquer ritual, o poder da palavra viva. E quando você declara com fé o Salmo 66 dentro da sua casa, é como se você desenhasse no mundo espiritual um círculo de fogo invisível, proibindo qualquer demônio de entrar. Você pode até não ver, mas neste momento anjos estão se posicionando nos cantos do seu lar. Na entrada, no portão, na janela, no quarto das crianças, na cozinha, na sala. Cada cômodo está sendo consagrado. Cada ambiente está sendo selado. E nenhuma força do mal terá mais permissão de atuar aí dentro. O versículo 10 do Salmo 66 diz: Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se refina a prata. Sim, você passou pela prova. Foi purificado pelo fogo da luta. Mas agora chegou o tempo da blindagem. Tempo de proteção total, onde sua casa será chamada de refúgio santo. A partir de hoje, todo visitante que pisar aí dentro sentirá algo diferente. Os de coração bom sentirão paz. Mas os de coração mau não conseguirão ficar muito tempo, porque o ambiente estará tomado por glória, e glória repele trevas. Você vai perceber que algumas pessoas vão se afastar, e isso é livramento. Não corra atrás de quem se foi. Não se lamente por quem sumiu. Deus está limpando o ambiente, está removendo a inveja disfarçada de carinho, o olho gordo camuflado de gentileza. Quantas vezes você mostrou suas conquistas e sentiu que algo deu errado logo depois? Quantas vezes recebeu elogios falsos e no mesmo dia algo quebrou ou uma notícia ruim chegou? Isso não é acaso. É transferência espiritual. E quando sua casa está sem proteção, ela vira alvo fácil. Mas agora o Salmo 66 está funcionando como escudo, como muralha invisível ao redor do seu lar. E todos os trabalhos de feitiçaria lançados contra a sua família estão sendo queimados neste instante. Repita comigo, se puder, com fé: Senhor, consagro minha casa ao teu nome. Nenhum mal entrará pelas portas do meu lar. Todo feitiço lançado contra minha família está anulado. Este lugar é santo. Este lugar pertence ao Senhor. Essas palavras, quando ditas com fé, transformam atmosferas. Elas são como decretos no mundo invisível. E o céu responde, e os anjos se movem, e o mal recua. A partir de hoje, o espírito de discórdia será expulso. As brigas sem motivo vão cessar. A frieza entre marido e mulher será quebrada. O silêncio pesado vai dar lugar ao riso, e a escassez vai ser substituída por provisão. Não importa se fizeram trabalhos com seu nome, se usaram objetos pessoais seus, ou se invocaram espíritos contra seu lar. Tudo está sendo desfeito agora. Pela autoridade da palavra, pelo fogo da oração, pelo poder do Salmo 66. Talvez o que mais te feriu não foi algo visível, não foi um acidente, nem uma traição explícita. Talvez o que mais te machucou foi aquilo que você não conseguiu explicar para ninguém. Aquela tristeza sem razão, aquele aperto no peito sem causa, aquela vontade de desistir de tudo mesmo quando tudo estava aparentemente bem. Isso tem nome: opressão espiritual emocional. É quando as trevas não tocam seu corpo, mas sufocam sua alma. É quando trabalhos feitos contra você, palavras negativas, orações contrárias e inveja velada começam a agir nas regiões mais profundas do seu ser. E aí você começa a desacreditar de si mesmo, duvidar do seu valor, perder a vontade de sonhar, aceitar uma vida de escassez emocional como se fosse o normal. Mas escute com atenção, Deus não te criou para viver derrotado por dentro. Você foi formado para ser luz. E hoje o Salmo 66 está entrando na sua alma como fogo purificador. O versículo 18 deste salmo nos ensina algo profundo. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Muitas vezes as brechas estão dentro de nós. Mágoas antigas, feridas não tratadas, palavras malditas que acreditamos, ofensas que internalizamos. E o inimigo usa essas brechas para nos paralisar. Ele se alimenta da nossa dor não resolvida. Ele transforma a mágoa em corrente, a raiva em prisão, o medo em amarra. Mas agora o Espírito Santo está tocando essas feridas e está arrancando de dentro de você tudo aquilo que foi colocado pelo inimigo. Sabe aquela voz que diz, você não é capaz? Aquela impressão de que você está sempre atrasado na vida.
aquele sentimento de que ninguém te entende ou te valoriza. Nada disso vem de Deus. São sementes lançadas por palavras envenenadas. E muitas vezes, essas palavras foram ditas por pessoas próximas, um parente, um professor, um líder espiritual, um ex-companheiro. Mas hoje Deus está quebrando essas sentenças emocionais. Está destruindo os decretos negativos sobre sua identidade e te devolvendo a capacidade de sonhar, confiar, se abrir novamente. Você vai perceber que ao longo dos dias um alívio começará a brotar de dentro para fora. Sua alma ficará mais leve. Seu humor mudará. As lágrimas não serão mais de dor, mas de cura. E tudo isso não por causa de terapia-remédio ou conselho humano, mas porque a palavra está entrando onde ninguém mais conseguia alcançar. O Salmo 66, quando declarado com fé, atua como um bisturi espiritual, separando o que é de Deus do que foi plantado pelas trevas. E é por isso que você está sentindo essa mudança. Não é psicológico, é espiritual. Deus está desconstruindo a mentira que disseram sobre você. A mentira de que você não seria amado, de que não é suficiente, de que nasceu para sofrer. Essas palavras talvez tenham sido ditas há anos. Talvez na infância, talvez num momento de dor, mas ficaram gravadas e hoje estão sendo removidas como espinhos. Repita comigo com fé: eu rejeito toda palavra maldita lançada contra mim. Minha alma pertence ao Senhor. Sou amado, sou valioso, sou escolhido. Essas declarações são como cura líquida escorrendo sobre as feridas. E enquanto você ora, o céu está alinhando sua identidade com os propósitos eternos. Talvez você tenha acreditado que não merecia ser feliz, que não era digno de viver um relacionamento saudável, uma família em paz, uma vida realizada. Mas isso era uma mentira semeada pela inveja dos outros, pela opressão espiritual causada por palavras e feitiços emocionais. E o Espírito de Deus está gritando ao seu coração: agora você é meu, você é livre, você é completo. De hoje em diante você não será mais controlado pelas emoções deformadas pelo mal. Não será mais escravizado por traumas. Não será mais guiado pelo medo de ser rejeitado. Você será guiado pela verdade, pela luz, pela presença viva do Espírito Santo. E onde a verdade entra, toda a prisão cai. A sua alma está sendo curada. A sua mente está sendo reorganizada. As emoções restauradas e as memórias purificadas. Tudo isso está sendo operado agora, não por força humana, mas pelo poder do Salmo 66. Você já entrou em lugares onde, sem nenhuma explicação, sentiu-se mal. Uma dor de cabeça repentina, um enjoo do nada, uma vontade de sair correndo mesmo sem saber o porquê. Ou talvez você já tenha sentido isso dentro da própria casa, no seu quarto, na sala onde todos brigam, na cozinha onde o alimento parece não render, no corredor onde a luz parece sempre mais fraca, mesmo com a lâmpada nova. Essas sensações não são simples impressões, são reflexos de um ambiente espiritual contaminado. E muitas vezes a contaminação não vem do que você faz, mas do que foi lançado sobre você, da presença de objetos, palavras, energias e até pensamentos que carregam intenção maligna. Quantas vezes você recebeu visitas e logo depois tudo desandou? Uma discussão que surgiu do nada, um mal-estar coletivo, um acidente, uma perda, uma notícia ruim. Isso é real, porque há pessoas que carregam o espírito da inveja, da cobiça, da contaminação espiritual. Elas entram sorrindo, mas deixam um rastro de maldição por onde passam. E é por isso que Deus está reprogramando completamente o ambiente espiritual ao seu redor. O Salmo 66 está sendo declarado como um decreto celestial, e a atmosfera está mudando. O ar que antes era pesado, agora será leve. O silêncio que antes era estranho, agora será paz. O ambiente que antes parecia fechado, agora será aberto para a glória de Deus. Você vai perceber a diferença. Até o som vai soar mais limpo. A luz vai parecer mais forte. O clima dentro da sua casa vai mudar. Porque Deus está expulsando todos os vestígios de feitiços e trabalhos de magia que estavam ocultos. Pode ser que algum objeto tenha sido colocado aí sem você saber. Um presente de alguém mal intencionado. Um enfeite trazido por quem te inveja. Ou até uma planta ou imagem com ligações espirituais pesadas. Mas o fogo de Deus está passando agora. E nada do que não pertence ao reino permanecerá. Se for necessário, você será direcionado a limpar, a jogar fora,
a consagrar de novo cada canto da casa, porque a limpeza espiritual precisa de ação. Mas antes disso, o Espírito Santo já está fazendo a parte dele. Está varrendo o invisível, está removendo o que não pode ser visto, está quebrando os pactos feitos sem a sua permissão, está apagando os rastros espirituais de maldição. Você não viverá mais num ambiente preso. Sua casa será livre, seu corpo será templo, seu quarto será altar. E tudo aquilo que antes parecia confuso começará a se alinhar. O versículo 20 do Salmo 66 diz: Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Sim, sua oração está sendo ouvida, e não importa se alguém tentou calar a sua voz com orações contrárias, com macumbas, com declarações negativas sobre sua casa, seu casamento, seus filhos. Deus está com você, e Ele está respondendo com mudança de ambiente, respondendo com libertação real, respondendo com um recomeço espiritual. A atmosfera onde você vive será tão transformada que até quem entrar sentirá. Pessoas vão entrar e dizer: tem algo diferente aqui. Vão sentir paz, vão respirar alívio, porque onde o Espírito habita, o inferno não resiste. Agora repita comigo: Senhor, eu consagro cada espaço da minha vida ao teu nome. Nenhuma maldição permanecerá onde habita a tua glória. Meu lar é santo. Meu ambiente é livre. Minha casa é um altar. Não são apenas palavras. São decretos no mundo espiritual. E cada um deles está abrindo portais de luz sobre sua casa. Está anulando toda a magia feita na calada da noite. Está quebrando todos os pactos ocultos. Está apagando a energia do olho gordo deixado por vizinhos invejosos. Está desmanchando toda a amarração lançada contra o seu lar. Querido irmão, querida irmã, você não vive mais em um campo de batalha. A sua casa agora é território do céu. E todo demônio que ousar se aproximar será paralisado pela glória que habita aí. Sim, você viverá dias de paz, dias de presença, dias onde acordar será leve, onde estar em casa será prazer, onde cada canto terá o perfume do Espírito. Porque Deus decidiu restaurar não apenas você, mas tudo ao seu redor. Chegou o momento de você entender algo muito mais profundo, algo que vai além da libertação, além da proteção, além do Salmo 66 como escudo. Chegou a hora de assumir sua autoridade espiritual. Sim, você, mesmo com sua história marcada por dor, mesmo com suas fraquezas, seus erros, seus traumas, Deus te chamou para ser autoridade no mundo espiritual. Não apenas para resistir, mas para dominar, para vencer, para se levantar como alguém que já não teme feitiço algum, nem macumba feita na calada da noite, nem olho gordo lançado por vizinho invejoso. Porque quem está em Cristo está acima das obras das trevas. O inimigo só te tocava porque você não sabia o poder que tem. Mas agora, com sua mente renovada, sua casa limpa, sua alma curada, é hora de andar em vitória permanente. O Salmo 66, ao ser declarado com fé, não apenas quebra feitiços. Ele também desperta o guerreiro que estava adormecido dentro de você. Leia comigo o versículo 3 novamente. Dizei a Deus quão tremendas são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder sujeitam-se a ti os teus inimigos. Você percebe a força disso? Os inimigos não têm escolha. Eles se sujeitam, eles recuam, eles caem diante do nome do Senhor. E você carrega esse nome. Você invoca essa autoridade. Você é templo vivo do Espírito Santo. Portanto, declare com ousadia: a partir de hoje eu não corro mais do mal. O mal é que vai recuar diante de mim. Você vai perceber isso no seu dia a dia. Pessoas que antes te causavam mal-estar vão se afastar sem explicação. Ambientes onde você se sentia oprimido começarão a se transformar. Conversas negativas que te drenavam serão cortadas. Porque a luz incomoda quem vive nas sombras. E você agora é luz. Você é um território interditado para qualquer espírito de feitiçaria, macumba, inveja ou maldição. Não aceite mais palavras contrárias. Quando alguém disser, você não vai conseguir, responda: Deus já declarou minha vitória. Quando ouvirem que fizeram trabalhos contra você, não se desespere. Sorria e diga com paz: não prosperará. Nenhuma arma forjada contra mim terá efeito. Porque o segredo não é saber que o mal existe. O segredo é saber que ele não tem mais legalidade sobre sua vida. Você foi marcado, selado, protegido. E onde você colocar a planta dos seus pés ali, será território santo. Agora ouça com atenção.
Você precisa manter essa autoridade todos os dias. Não abaixe a guarda. Não permita brechas. A melhor forma de manter essa cobertura é declarar a palavra todos os dias. Manter sua casa consagrada, andar com gratidão e humildade. Não revidar o mal com o mal. Sim, porque o inimigo é astuto. Se ele não conseguir entrar por feitiço, tentará por contenda. Se não for pela inveja dos outros, será pela sua mágoa. Se não for por rituais, será pelas palavras que você mesmo declara sobre si. Por isso vigie, ore e se fortaleça. E lembre-se, Salmo 66 é mais do que oração. É posicionamento, é espada em punho, é o soldado pronto, é o espírito desperto. Você não é vítima, você é herdeiro, você é embaixador do céu. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Repita comigo. Eu não temo o mal porque o Senhor é comigo. Toda obra lançada contra mim cai por terra agora. Minha casa é protegida. Minha mente é renovada. Meu espírito está armado com a palavra. Você sentirá uma nova força brotar. Uma confiança que você talvez nunca tenha sentido antes. Porque não é emoção, é convicção espiritual. E o mundo espiritual reconhece isso. O inferno treme quando um filho de Deus sabe quem é. Por isso ande em pé, ore em voz firme, declare com coragem e não se cale mais. Chegou o tempo da colheita, do recomeço, do levantar. E se alguém perguntar como tudo mudou, você vai dizer com certeza. Foi o poder do Salmo 66. Foi o fogo da palavra. Foi a presença viva do Deus que me levantou do chão. Agora que você foi liberto, agora que as cadeias caíram, agora que toda macumba, inveja, olho gordo e feitiço perderam a força, chegou o momento mais decisivo da sua vida espiritual, o momento de permanecer de pé. A libertação é um marco, mas a permanência é uma escolha. E é por isso que o inimigo, mesmo derrotado, tentará voltar. Não com força, mas com sutileza, com distrações, com brechas, com mentiras pequenas. Ele vai tentar te convencer de que tudo isso foi só emoção, que você está igual, que nada mudou. Mas ele está mentindo, porque a verdade é que você foi marcado pela presença do Altíssimo. E o Salmo 66 foi escrito no seu espírito como espada de luz. Você nunca mais será o mesmo. Mas é preciso vigiar. É preciso guardar os portões do coração, da mente, da casa e das palavras. Lembre-se do que diz a palavra. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar espaçoso. Salmo 66, 12. Você passou, mas agora chegou. Chegou ao lugar da estabilidade, da leveza, do equilíbrio, da paz real. E para permanecer nesse lugar, você precisa fazer da oração um hábito, não um socorro. Do Salmo 66, um estilo de vida, não apenas uma arma de emergência. Da palavra de Deus, um alimento diário, não apenas um medicamento eventual. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual respeita a constância. O que faz o inferno recuar não é uma oração de fogo num dia só. É a consistência de quem decidiu caminhar com Deus todos os dias, mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem sinais aparentes. Quando você ora sem ver, crê sem sentir e louva mesmo cansado, o céu se move de forma ainda mais profunda. E se você sente que já está livre, não baixe a guarda. Mantenha o Salmo 66 em seus lábios. Declare em voz alta todos os dias. Transforme sua casa em ambiente profético. Transforme sua rotina em adoração. Porque não basta vencer a batalha de hoje, é preciso garantir a paz de amanhã. E essa paz é construída com constância na palavra, firmeza nos princípios, vigilância contra armadilhas, sensibilidade à voz de Deus. Sabe aquela sensação de que o mal está rondando? Aquela impressão de que alguém está orando contra você? Aquela inquietação que surge do nada? Não ignore, mas também não tema, porque agora você está coberto e toda ação contrária será frustrada antes de se formar. Mesmo que tentem de novo, não vai funcionar. Mesmo que o nome seja mencionado em feitiços, não terá efeito. Mesmo que acendam velas, o fogo vai apagar. Mesmo que visitem terreiros, os espíritos não responderão, porque sua vida agora tem dono. E o dono é o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que guarda você enquanto dorme, aquele que selou sua história com o sangue do Cordeiro. Repita isso com convicção. Eu sou propriedade exclusiva de Deus.
O mal não toca mais minha casa, minha mente nem meus sonhos. Eu sou guardado. Eu sou constante. Eu sou inabalável. E se um dia a fraqueza vier, porque ela vem, lembre-se, você tem onde se apoiar. Volte ao Salmo 66. Leia novamente. Ore com a mesma intensidade. E o mesmo Deus que te libertou vai te sustentar. Você não precisa mais correr atrás de amuletos. Não precisa mais pedir oração para todo mundo. Não precisa mais viver com medo de macumba, olho gordo, inveja ou feitiço. Você é a oração. Você é a espada. Você é o altar. E quando você se posiciona com firmeza, até os seus inimigos reconhecem que algo mudou. Eles vão se calar, vão recuar, vão desistir. Porque não estão mais lidando com a mesma pessoa. Agora você é luz que incomoda. É muralha que resiste. É rocha que não se abala. Deus está firmando sua base, solidificando sua identidade, fortalecendo sua visão. E o que começou como libertação agora se tornou uma vida em santidade e vitória. Você chegou até aqui. Venceu as trevas, suportou o fogo, passou pelas águas e foi levado por Deus até um lugar de liberdade, paz e estabilidade. Mas agora Deus quer mais de você. Agora é hora de multiplicar a bênção que você recebeu, de parar de viver apenas na defensiva e começar a avançar com autoridade. Porque a libertação não é o fim, é o começo. É o nascimento de uma nova identidade e o início de uma nova missão. Você não foi liberto só para viver em paz. Você foi liberto para libertar outros. Existem pessoas ao seu redor sofrendo exatamente o que você sofreu, vivendo debaixo de macumba, sendo sugadas por inveja, olho gordo, feitiços. E nem sabem. Gente dentro da sua casa, colegas de trabalho, amigos próximos, pessoas da igreja da vizinhança, presas sem saberem que estão presas. E Deus vai usar você para libertá-las, com o seu testemunho, com sua voz, com sua oração, com a autoridade que você recebeu quando declarou o Salmo 66 com fé. Você pode ser tímido, pode se achar pequeno, mas o céu já te reconhece como guerreiro, e os céus estão esperando você se levantar. Sabe por quê? Porque sua libertação gerou autoridade. Você passou pela fornalha, foi aprovado no fogo, e agora carrega um óleo que não pode mais ser ignorado. Não esconda isso, não enterre essa unção, liberte, declare, interceda. Comece em casa, ore pelos seus filhos, consagre o quarto deles, toque nas portas, nas janelas, nas mochilas. Declare: aqui só entra a bênção, aqui só habita a paz, aqui nenhum feitiço terá legalidade. Depois amplie, ore pelos vizinhos, mesmo os que te invejaram, mesmo os que espalharam palavras contra você. Perdoe, mas profetize. Diga: essa rua será território de Deus. Essa vizinhança será limpa pelo fogo do céu. Sim, porque você foi levantado para marcar territórios, para carregar a presença, para andar e deixar rastro de glória por onde passar. Lembre-se, você não é mais vítima. Você é porta-voz, você é soldado, você é canal. E quando você abre a boca, o céu responde. Não é sobre emoção, é sobre função, é sobre posição, é sobre autoridade. E a arma continua sendo a mesma, Salmo 66. Use ele todos os dias. Declare sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre seus relacionamentos, sobre sua igreja, sobre sua cidade. Diga com fé: com o seu poder, Deus domina eternamente. Os seus olhos estão sobre as nações. Nenhuma rebelião do mal prevalecerá. Isso muda atmosferas. Isso fecha brechas. Isso quebra pactos. Isso ativa anjos. Isso desarma o inferno. E agora que você entende quem você é, você não mais vai aceitar viver em silêncio. Nem em medo, nem em passividade. Deus está te chamando para um novo tempo, tempo de ação. Tempo de proclamar, tempo de libertar. E você não precisa saber tudo, não precisa ter título, nem microfone, nem púlpito. Você precisa apenas de fé e de uma boca disposta a declarar: o Senhor reina, nenhuma obra oculta do mal prevalecerá. Minha vida é altar, minha casa é território santo, e por onde eu andar a glória de Deus se manifestará. Sabe aquele familiar que vive deprimido? Aquela vizinha que está sempre doente? Aquele amigo que só atrai problema? Leve essa palavra até eles. Ore com eles. Leia o Salmo 66 em voz alta. E observe o ambiente mudar. Observe os sintomas sumirem. Observe a escuridão recuar. Porque o mesmo fogo que te libertou vai libertar outros através de você. Não é sobre religião. É sobre reino. É sobre presença.
é sobre a autoridade legítima, a autoridade que só quem passou pelo vale carrega. Você passou, você venceu e agora você vai multiplicar. Agora que chegamos até aqui, há algo que você precisa gravar na sua alma como fogo que não se apaga. Você venceu. Sim, a luta foi real. O peso foi intenso. A escuridão parecia engolir tudo. Mas o Salmo 66 foi como um relâmpago no meio da noite. Ele rasgou os céus, destruiu cadeias, expôs o oculto e reverteu a maldição. Toda a obra de macumba lançada contra você foi desfeita. Todo feitiço feito em silêncio perdeu o poder. Todo olho gordo que drenava sua alegria foi cegado. Todo vizinho invejoso que espiava sua vida está agora paralisado diante da glória que te cobre. A sua casa, que antes parecia campo de guerra, agora é território de paz. O seu corpo, que carregava dores misteriosas, agora está sendo cheio de força e saúde. Sua mente, que antes era confusa e cansada, agora é clara, leve e lúcida. Tudo mudou. E não por causa de sorte, não por acaso, mas porque o poder de Deus foi liberado através da palavra. Você não precisa mais olhar para trás com medo. A sua história está protegida, selada pelo sangue de Jesus. Você não precisa mais se preocupar com o que foi feito contra você. Feitiço algum te atinge mais. Nenhuma vela preta acesa por alguém contra seu nome terá mais efeito. Nenhuma oração contrária vai encontrar espaço. Você agora está guardado sob as asas do Altíssimo. O Salmo 66 não é só um salmo de libertação. É um grito de vitória. É um decreto do céu. É um hino de exaltação ao Deus que transforma dor em glória, guerra em paz, prisão em altar. E hoje você é esse altar. Você é esse testemunho vivo. Você é a prova de que nenhum mal dura para sempre. E para selar tudo o que foi feito até aqui, ore comigo uma última vez. Senhor, eu te agradeço, porque tua palavra foi escudo, teu espírito foi meu consolo, teu poder desfez o mal que me cercava. Declaro que toda obra oculta caiu por terra, toda maldição foi quebrada, toda inveja foi anulada, toda macumba foi desfeita. E eu estou de pé pela tua graça. A partir de hoje andarei na luz, viver em paz e semear esperança por onde eu for. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. Sinta o ar da liberdade entrando. Sinta o ambiente em volta mais leve. Sinta a presença que permanece. Você não está sozinho. Nunca esteve. Deus esteve em cada linha que você leu, em cada palavra que você orou, em cada lágrima que você derramou. E Ele continua aqui, guardando sua entrada e sua saída, blindando seus sonhos, protegendo seus passos. Não permita que o medo volte. Não aceite mais opressão. Não alimente mais pensamentos de derrota. Você está marcado pela presença do Deus vivo. E a partir de hoje, todo lugar que você pisar será impactado. Toda palavra sua será carregada de poder. Todo gesto seu será semente de paz. Porque o que Deus começou aqui não termina com vídeo. Ele vai continuar. No seu silêncio, na sua rotina, no seu respirar. Por isso compartilhe, leve esta libertação a outros, multiplique o que recebeu. E se você sentiu essa libertação de forma real, deixe nos comentários uma palavra de gratidão. Escreva com fé, declare com coragem, proclame com autoridade: eu fui liberto pelo poder de Deus, o mal caiu, e eu nunca mais serei o mesmo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te cubra com sua luz, que os anjos acampem ao seu redor, e que sua casa seja para sempre um lugar onde o mal não tem vez. Você não é mais vulnerável. Você é selado. Você é protegido. Você é ungido. Você é mais que vencedor. Que toda a obra das trevas que tentava te parar agora seja cinza sob os teus pés. E que a sua vida a partir de hoje cante para sempre. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 66, 20.